Bom dia a todos. Nosso tema hoje é sobre educação básica no Brasil. Eu não sou um especialista em educação básica no Brasil, mas eu estou convicto de que esse talvez seja um dos maiores problemas que nós temos nesse país. Por quê? Porque vamos enfrentar, dizer a realidade, o problema do Brasil é de educação. Nós temos uma democracia ainda baloiçante, como se diria. Nós temos tido uma lenta evolução na compreensão do que é uma democracia, e eu gostaria de frisar os porquês disso ser tão importante. No século XIX, não custa, nós estamos aqui hoje para falar de educação básica, como eu considero que ela seja a fundação para tudo no país, mais do que qualquer outra coisa. No século XIX, o Brasil foi um país que teve um plano estratégico durante uns 30 anos, uns 25 anos, bastante desenvolvido para a época. Isso começa com a ascensão da Trindade de Saquarema e vai até o início, eu diria até o fim da Guerra do Paraguai. Qual foi a falha desse grande plano estratégico? Que catapultou, pela primeira vez, criou unidade nacional, pela primeira vez criou uma identidade, começou a falar em identidade, a estimular a identidade nacional, plantou as raízes de um incipiente desenvolvimento tecnológico e organizacional. Mas qual foi o grande erro ou a grande falha? Não erro, talvez não fosse possível fazer de outra forma. A grande falha desse período é que todas as ambições estratégicas do país não eram acompanhadas de um desenvolvimento do nível educacional da população, formada então majoritariamente por escravos, mas há de se dizer com toda clareza, mesmo a parte da população que não era escrava era profundamente ignorante. Nós tivemos um período, um curto interregno de grande crescimento de uma série de políticas que na média acertaram estrategicamente o país. Começamos a incomodar, houve a Guerra do Paraguai, nós tivemos uma vitória de Pirro, porque saímos com a economia arrasada, e depois da economia arrasada nós não tínhamos a força vital que a educação provê para nos recuperarmos. E levamos, com toda franqueza, muitas décadas estagnados, e o grande atraso relativo do nosso país vem justamente desse período no qual o esforço para melhorar a educação foi muito pequeno. Estou falando entre 1870 e 1930 e poucos. Educação, seja ela básica, seja ela a nível de ensino médio, seja ela superior ou até mesmo pós-graduação, ela tem que seguir determinados princípios. Eu não estou falando só de princípios de qualidade. Qualidade é uma coisa um pouco mal definida, geralmente nas discussões
Eu estou falando de que ou bem a educação ensina as pessoas a pensar, ou bem a educação adestra e apenas adestra as pessoas a cumprirem tarefas. Toda educação tem os dois aspectos. Toda educação tem um lado de ensinar a pensar e tem um lado de adestrar. Nós fomos todos adestrados no alfabeto. Nós fomos adestrados na gramática. Nós fomos adestrados a ler e a interpretar textos. Mas no momento em que estávamos começando a interpretar o texto, nós fomos estimulados a desenvolver uma capacidade crítica para entender aquilo que as palavras estavam dizendo, para poder concordar ou discordar daquilo que estava nos sendo transmitido através de uma folha de papel suja de tinta. Isso é muito importante, porque no Brasil, até hoje, é minha impressão, depois de mais de 30 anos como professor, de que nós enfatizamos demais o adestramento e não cobramos o suficiente, não estimulamos o suficiente a capacidade de pensar de forma independente, racional, livre, sem preconceitos e, sobretudo, com aquela capacidade de, vamos dizer, ao invés de resolver um problema apenas, de descobrir, sim, quais são os problemas. Em outras palavras, me lembro muito bem, e não é ensino básico, mas começou no ensino básico. Eu me lembro muito bem do meu curso de engenharia, onde, para ser o primeiro aluno, era suficiente você resolver os problemas dos 10 livros disponíveis sobre cada uma das matérias que eram ensinadas. Você não precisava entender, você só precisava resolver o problema. Richard Feynman, que foi prêmio Nobel de Física, foi um dos maiores físicos do século XX, tem um livro muito interessante, cujo título em inglês é Surely You Are Joking, Mr. Feynman. Esse Surely You Are Joking, Mr. Feynman, ele traz em si conta lá uma história muito interessante que se passou no CBPF muitos anos atrás. Ele, Feynman, havia vindo ao Brasil e dava aula sobre um fenômeno de física, se eu não me engano, difração. E todo mundo na sala era muito bom para fazer as contas e resolver os problemas que ele dava. Ele reparou que o fenômeno, o CBPF era aqui na Urca, ainda é, e tinha janela que dava para a Bahia. E o fenômeno estava naquele instante acontecendo, final de tarde, o sol batendo na água da Bahia e o fenômeno estava acontecendo. Passado o intervalo da aula, ele volta para os alunos e pergunta o que está acontecendo ali. E nenhum dos alunos foi capaz de ver, de entender que aquilo era o fenômeno que ele tinha discutido na primeira parte da aula. Por quê? Porque eles não estavam pensando, eles tinham que resolver o problemazinho do livro e não aprender a pensar. A diferença entre o curso de engenharia que eu fiz, sem demérito nenhum do meu curso, e o curso do Feynman, como está descrito no livro dele, é que no primeiro dia de aula do curso dele no MIT, apresentaram uma máquina para ele, levaram no subsolo e disseram: isso é um motor de avião.
você tem que torná-lo mais eficiente. Ele não sabia o que era eficiente, não sabia como ligar o motor de avião, que estava todo arrebentado, e disseram, você tem 1 ano para fazer isso. No final do ano, ele sabia enfrentar aquele problema. O que eu estou de fato falando? E o que isso tem a ver com o ensino básico? Tudo isso é uma construção. Você tem que começar no ensino básico com a parte de adestramento muito forte, mas já tem que introduzir o hábito de formular questões. Agora, qual é a nossa dificuldade? A nossa dificuldade é muito simples. Todos nós fomos criados num sistema no qual o bom aluno é aquele que decora bem e resolve bem os problemas que estão no livro. Se tiver 300 problemas, ele tem que fazer os 300 problemas, de preferência rapidamente. Então nós temos uma dificuldade. Nós temos 50 anos, na verdade 50 não, 67 anos desde 1950, e que é, digamos assim, o início de uma mudança, de fato, na educação brasileira, e esse ano estamos comemorando 80 anos de Reforma Capanema. Reforma Capanema foi a mais profunda reforma, o pai que me perdoe, do ensino brasileiro em qualquer época. Em que ela consistiu essencialmente? Uma atualização, modernização dos currículos, maior ênfase no treino e tudo mais, mas ela cortou o ensino da filosofia no ensino superior, no ensino médio e no ensino superior. Ou seja, pensamento crítico, não, por favor. Falar em linha partida, não, por favor. Esse chato de Platão, não. O chato do Sócrates, não. Aristóteles, menos ainda. Tudo bem, nós podemos viver sem isso, nós podemos até não conhecer os pensadores gregos, mas nós não podemos ignorar a necessidade de ter um pensamento crítico, mais profundo, e de ensinar. Não estou falando de contestação. Quando você fala em pensamento crítico, todo mundo pensa que é contestação. Não. Apenas a perguntar por que as coisas são como nos dizem que devem ser. Então essa é a minha primeira observação. Mas os nossos males são um pouco mais gerais. Eles decorrem de um fenômeno que também a gente tem que levar em consideração. Eu mencionei da dificuldade que todos nós temos de mudar algo para aquilo que a maior parte de nós não conhece direito, num caminho que não está necessariamente bem traçado, porque onde nós estamos numa situação razoavelmente improfícua. Bom, isso é muito difícil. A França declarou a educação universal em 1792. Vocês têm ideia de quando a educação virou realmente universal na França? Não na lei, porque lei é fácil de fazer. Porque no Brasil se faz lei sobre tudo, tá certo? As leis são as mais justas do mundo e o resultado mais injusto possível. 1946. Por quê? Porque
Pura e simplesmente você não tinha professores para aplicar para fazer essa educação universal. As crianças não tinham condições econômicas de não ir trabalhar com 10, 12 anos de idade, abandonando os estudos. Então você levou muito tempo, mais de 150 anos, 2 ou 3 guerras violentíssimas que eles estiveram envolvidos, afora as guerras napoleônicas. Tudo aquilo foi um caldo de cultura muito complexo, muito complicado. E por que nós vamos conseguir, como que nós vamos conseguir fazer a coisa sem passar, eu não digo por guerra, mas por dificuldades semelhantes? Vamos fazer justiça. Uma escola, o sistema de escolas normais na França é para valer. Tem a escola normal superior, mas tem as intermediárias. Isso é um sistema para valer. Isso cria professores. O Estado investindo na formação daquilo que ele considera mais importante, a formação de professores. O mesmo faz a Inglaterra, o mesmo faz os Estados Unidos, pouco mais de forma mais fluida, o mesmo faz o Japão, o mesmo faz a Alemanha, o mesmo faz a Rússia e a China. Eu me lembro, quando era adolescente, das dificuldades da escola normal aqui no Rio de Janeiro, que acabou até sendo, se eu não me engano, extinta. Ou seja, nós acabamos com a escola de professor. Todo mundo ficou investindo na escola de professor e nós acabamos com a escola de professor. E depois disso, resolvemos com aquela panaceia que é a panaceia do Brasil. Fizemos uma estrutura de concurso para admitir professor. Você foi treinado para ser padeiro, você passa um concurso de professor, faz o artigo 99 professor, vira professor. É óbvio que qualquer reforma de curto prazo, qualquer ação que não seja construtiva no seguinte sentido, de você construir uma estrutura física, uma estrutura humana para aplicar impor o desenvolvimento da educação a ensino básico e médio, qualquer coisa que não seja estruturada, vai ter resultados pequenos. Bom, mas você fazer um investimento desse porte de longo prazo é uma coisa difícil. Requer uma continuidade que o Brasil não tem demonstrado. Mais ainda, quando você faz as coisas, contrata mais professores, investe em mais escolas, você entra naquilo que é tipicamente do Brasil. Ou seja, você não faz um programa para contínuo de retreinamento dos professores periódico, você não acompanha o suficiente os resultados, você não investe na manutenção das escolas, nem supervisiona a manutenção das escolas. E aí muitos aqui devem estar pensando, não é essa a realidade que eu vivo? Teve essa, teve aquela iniciativa, teve aquele outro, não sei o quê. Sempre vão me apresentar 500 mil boas iniciativas. Mas nós não estamos falando de um escopo de 5 anos, de 10 anos. Nós temos que falar de um escopo de 40, 50. Esse é o tipo do assunto que
a orientação, ela não é de médio prazo sequer, ela é de muito longo prazo. E aí você tem que ver quais são as dificuldades que existem. As dificuldades que existem no Brasil. Basicamente, é uma continuidade na administração pública, nos propósitos, não os declarados, porque no dia que eu encontrar alguém político que diga que é contra a educação, ou contra uma boa educação, ou contra uma ótima educação, certamente vocês encontrarão um sujeito que não vai ser eleito. Porque todos os pais querem, todo mundo acha isso conveniente, embora a maior parte das pessoas faça com este tema de educação exatamente o que fazemos com o nome do deputado que nós votamos na última eleição. A gente se esquece. Então, a continuidade não existe nem do nosso lado. Como é que você pode provocar isto? Você tem seus filhos, você está interessado em educação. Depois que seus filhos saem do colégio, seu interesse diminui. Os professores que estão envolvidos ali o tempo todo têm interesse em educação, mas naturalmente também são influenciados por vieses corporativistas da vida. Isso não é crítica, não é nada, tem tudo na vida. O que nós precisamos é ter um horizonte de 40, 50 anos, ou pelo menos reconhecer que se não é possível ter esse horizonte de 40, 50 anos, porque você precisaria ter talvez uma estrutura de governança que ou vai do imperativo categórico alemão ou para o centralismo democrático soviético, tá certo? Que ninguém gostaria muito aqui de adotar qualquer um deles. Se nós precisamos ter as coisas com 40, 50 anos, e se nós não temos, isso depende de uma continuidade, talvez as que não é possível alcançar. O que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer talvez seja estudar o problema dos mecanismos de incentivo dentro de toda a educação e chegarmos à conclusão daquelas coisas que se pode, se deve fazer e das coisas que não se deve fazer. Quais são os mecanismos de incentivo corretos? Se nós tivermos clareza sobre mecanismos de incentivo corretos, nós vamos conseguir, talvez, dar continuidade ao processo. Se você criar uma cultura do que é aquilo que é bom para a educação, daquilo que não é bom para a educação. Para criar uma cultura daquilo que é bom para a educação, daquilo que não é bom para a educação, nós vamos precisar fazer uma coisa que dói muito, que é pensar. Pensar dói. Os nossos alunos geralmente sofrem horrivelmente quando você pede para eles pensarem, não é verdade? Então você tem que fazer eles pensarem. Nós mesmo temos que pensar. Então, o levantamento das experiências, o estudo do que deu certo e do que não se deu certo, a difusão visando a criação de uma consciência coletiva, talvez seja o nosso segundo melhor, o second best, a ter um imperativo categórico alemão, tá certo? Nós precisamos ter continuidade nas políticas educacionais. Nós precisamos ter mecanismos de incentivo de longo prazo. Nós precisamos ter mais professores
professores que estejam mais informados sobre o que é educação e que não sejam práticos só de educação. A discussão, às vezes, fica muito sindical. Nós temos que ter uma discussão sobre o conteúdo do que fazemos. Isso é muito importante. O verdadeiro valor para a sociedade da educação não é simplesmente da empregabilidade. Isso é muito importante. Mas não é só da empregabilidade. Não é só ajudar no convívio social, mas é, sobretudo, estas duas coisas e também criar pessoas que suportem uma noção mais desenvolvida de democracia. Ora, no que tange a ensino básico, eu repito, é a base de tudo, e eu já vou terminar, porque afinal de contas eu tinha que fazer só uma introdução, apenas o tema me é muito caro, eu não resisto. No que tange a essa coisa toda, você tem que pegar e dizer o seguinte: ora, se eu tenho um garoto ou garota que sai do ensino básico completamente desmotivado para aprender, sem a menor curiosidade sobre o que quer que seja, cuja capacidade de perguntar não foi nunca estimulada, cuja capacidade de entender que as perguntas, mesmo as mais ousadas, têm que ser feitas de acordo com uma determinada forma e ritual, que a contestação tem que ser organizada, tá certo? Se você não tem isso, como é que você vai querer ter um bom ensino médio? Como é que você vai querer, se ele não desenvolveu métodos pessoais, os métodos, como dizia Rivarolo, são os hábitos do espírito. Como é que ele, que não tem método, não tem hábito de espírito, vai conseguir enfrentar um ensino mais avançado? Isso não existe. A Fundação Getúlio Vargas tem, segundo a CAPES, algumas das mais altas notas na área de pesquisa em que ela atua. Nos IGCs, ENADES e outros 500 critérios, ela também fica em primeiro em todos. Os alunos que aqui chegam, supostamente, vêm dos melhores colégios ao redor do Brasil e alguns deles, não necessariamente todos são dos melhores colégios, alguns deles vêm porque são brilhantes. E nós gastamos pelo menos 2 anos das nossas graduações para corrigir um ensino médio fraco, para tentar fazer o sujeito virar para o professor e perguntar: por quê? Essas duas palavrinhas. Por quê? Por que isto? Por que aquilo? Não como forma apenas contestatória, mas como forma de que essa é a primeira pergunta que alguém deve fazer quando defrontado com um assunto novo. Eu tenho tal conclusão, é verdade? Eu estou vendo esse fenômeno e você me diz que eu devo concluir isto.
por quê? Então, 2 anos nós gastamos e, de fato, depois os nossos alunos vão para os enádios da vida, as pós-graduações. Esse ano nós tiramos de novo o primeiro enádio do Brasil e com um desses alunos que certamente teve que ser ensinado o que era o porquê, como é que se perguntava o porquê. E eu fico muito aqui pensando o seguinte: e se nós recebêssemos os alunos já sabendo perguntar por quê? Quão longe nós poderíamos ir? Quão longe o país poderia ir se isso tudo se repetisse? Quantos aqui não são professores e não notam, às vezes, vendo televisão, algum político, alguma pessoa da área pública procurando se expressar, se exprimir sobre um assunto de interesse da sociedade, e o professor fica pensando o seguinte: ele errou no português, eu não consigo entender o que ele fala, ele não se exprimiu claramente. É claro, às vezes políticos não querem se exprimir claramente, mas às vezes querem e não conseguem. Isso tudo é fruto do nosso ensino básico. Começa lá embaixo. Nós temos que investir pesadamente em pesquisa sobre ensino básico. Temos que usar essa pesquisa para... Sim, porque o ensino básico na nossa sociedade, ele é muito semelhante de outras sociedades ocidentais, mas não é igual. Nós não temos que importar tudo que é solução que aparece. Nós devemos nos inspirar nos problemas que os outros encontraram ao redor do mundo e procurar tentar entender, fazer a nossa pergunta de porquê. Se nós queremos ensinar aos outros o porquê, nós não podemos deixar de praticar a arte do porquê. Isso tudo tem que ser investido, tem que ser metodificado, e eu acho que um grande sistema de pesquisa e ensino com investimento nisso, com treinamento mais profundo de professores, com o estudo da organização do sistema de ensino, que é uma parte da área pública muito negligenciado pela parte de métodos de organização e métodos de administração pública, um negócio antigo, Flávio, mas que no fundo funciona muito bem para isso, e que nós precisávamos voltar a isso um bocado. Nós tivemos várias tentativas nesse sentido, mas as tentativas todas têm pecado, eu repito, pelo fenômeno, eu não digo nem da mudança de nome dos programas, porque o programa muda de nome, é natural, vem um novo governo, ele quer ter um programa com o nome dele, muda, mas nós temos que ter uma discussão mais profunda sobre o foco, os mecanismos de incentivo e a governança do sistema de ensino como um todo, em particular do ensino básico, porque não é possível que se termine o ensino básico no Brasil e, ao terminar esse ensino básico, você tenha, em relação ao primeiro ano de entrada, quanto por cento de queda, pai? 20%. E quantos terminam o ensino básico e vão para o ensino médio? Lá para o médio? É. Fundamental para o médio? 20%. São ser 2 quedas de 20%. Ou seja, 2 quedas de 20% dá uma queda de 44% no total. E isso se repete nas outras.
Então, enquanto o mundo todo está ficando mais preparado, mais cultivado, enquanto o mundo todo catapulta o uso da internet como modo de troca de ideias, nós não. Nós vamos ficar naquele caso do Bernard Shaw, que dizia que pessoas de baixo intelecto falam de pessoas, pessoas de médio intelecto falam de fatos, pessoas de alto intelecto falam de ideias. A internet serve para qualquer um dos três tipos de pessoa. Nós podemos catapultar a ficar falando de pessoas, ao invés de falar de ideias. Então, esse é o nosso grande problema. Como nós vamos sair de um círculo vicioso no qual, a meu ver, nós caímos por várias razões históricas, de longo prazo, não são fáceis da gente sair, mas no qual nós precisamos pelo menos tentar recuperar uma coisa. Essa ideia de que pensar é fundamental, isso é um direito do qual, é um dever do qual ninguém pode abdicar. Ninguém deve ser deixado abdicar do direito de pensar. E que os professores são uma alavanca muito importante, sobretudo as professoras de ensino básico, aquela que está entre quase que uma mãe das crianças pequenas, que começa a ensinar e já no antigo quarto, eu ainda sou da época que havia primário, né? No antigo quarto ano primário, está ensinando as primeiras coisas. Quer dizer, esse conjunto, tá certo? O que acontece? É ali que você começa, mesmo que de forma tosca, a pensar. Se a gente não focar nisso, nós vamos continuar tendo o império da mediocridade para todos sempre. Daqui a 150 anos nós ainda vamos estar discutindo seminários sobre educação, só que provavelmente não existirá mais Brasil, porque terá sido partido pela sua ineficiência brutal. Então, nós temos que rever isso. Qualquer revisão tem que ser uma revisão gradualista, tem que ser uma revisão muito pensada e funcionará independente de quem for o governo. Ela tem que convencer, sobretudo, as professoras e professores. Tem que haver essa continuidade para a coisa haver. Não é possível, e aí eu vou entrar no tabu, que você tenha a evolução de todos os ensinos do Brasil sem uma discussão mais profunda que também envolva as universidades. Fonte da pesquisa, que vai guiar a evolução desse ensino, fonte de métodos, fonte também, digamos assim, muito guardiã também dessa capacidade de fazer a pergunta do porquê. Então, eu queria só terminar, já falei de muito mais do que devia, dizendo o seguinte: é um problema de administração pública gigantesco. Podem me dizer, é também um problema de pedagogia, tem vários problemas aí no meio, mas de administração pública deixa os outros no chinelo. É um problema de administração pública gigantesca, para o qual o país tem pouca coesão, ele quer a melhora, mas não sabe o que quer. Exatamente. E que
vamos dizer assim, nós não podemos deixar de andar, para o qual também os recursos, por mais que você os cresça, não são a única coisa determinante. Ao contrário. Então esse é o tipo do problema bom. É aquele problema que é quase que impossível. E o prêmio dele é inimaginavelmente grande. Então era com isso que eu queria terminar. Muito obrigado. Eu vou fazer um comentário rápido também. Eu também não sou um especialista em educação. Eu sou, no entanto, professor no ensino superior há 25 anos, na área de administração pública e administração de empresas. E hoje eu ocupo já há alguns anos a posição como diretor da EBAP, da Escola Brasileira de Administração Pública de Empresas, aqui na Fundação Getúlio Vargas. A EBAP é uma das 10 escolas que são hoje mantidas pela Fundação Getúlio Vargas. Dessas 10 são 5 no Rio de Janeiro, 4 em São Paulo e uma nascente agora em Brasília. Eu, no entanto, como professor, partilho a crença, uma crença fervorosa, quase religiosa, de que a educação é a chave do desenvolvimento. Na verdade, a educação é o futuro desse país. Até investimentos em saúde, investimentos em infraestrutura, eu diria o conjunto dos outros investimentos feitos pelo poder público são essencialmente investimentos centrados no presente. Educação é o elemento mais fundamental para a construção do futuro desse país. Com base nessa crença, aqui na EBAP nós fizemos uma iniciativa que deve estar completando um ano e pouco, que foi a criação de um centro de excelência em educação e política educacional. Esse centro contou com um investimento significativo por parte da Fundação Getúlio Vargas, e ele é hoje dirigido por 2 pessoas extremamente qualificadas, ambos que já foram ministros de Estado. Um é o professor Paim, que vai falar logo em seguida. Aqui a outra é a professora Cláudia Costin. E os dois hoje co-dirigem o Centro de Excelência em Inovação em Políticas Educacionais, que é, eu diria assim, o centro que hoje existe dentro da nossa Escola de Administração Pública, o centro mais estruturado em termos de atuação dentro de uma das novas políticas da Fundação Getúlio Vargas, que é o investimento consistente em uma política de pesquisa aplicada. Quer dizer, de uma política de pesquisa que não apenas gere artigos, papers, livros e conhecimento teórico, mas gere realmente conhecimento que seja capaz de influenciar políticas públicas e conhecimento que gere ação social no nosso país. Então, com base nessa pequena introdução, eu já passo a palavra ao professor Paim, que com certeza vai falar mais sobre esse assunto. Então, eu agradeço, muito obrigado. Obrigado, professor Flávio, obrigado, professor Carlos Ivan. Queria agradecer aí a provocação, né, que foi feita pelo professor Rubens Cisne de buscar uma temática para discutir educação básica no Brasil. E, a partir dessa provocação, nós pensamos uma discussão aqui no seminário, exatamente envolvendo as 2 pontas da educação básica, 2 etapas da educação básica, na qual nós temos os maiores desafios pela frente, os maiores limites, né, que é a educação infantil e o ensino médio. E por que deixar de lado essa discussão do ensino fundamental, embora nós tenhamos também no ensino fundamental um conjunto de desafios ainda, né, sendo perseguidos. Temos a questão da alfabetização,
né, que é um tema que está sendo tratado. Nós temos hoje uma avaliação importante, que é a prova da Avaliação Nacional de Alfabetização, que demonstra que nós temos muito a avançar em relação à alfabetização. Mas também temos, né, ainda no ensino fundamental, questões a serem tratadas que estão relacionadas à parte curricular, com a Base Nacional Comum Curricular, que está sendo discutida hoje no âmbito do Conselho Nacional de Educação. Mas o que nós podemos ver, eu vou passar aqui um slide muito rápido para não me estender muito, é que nessa etapa, que é exatamente o ensino fundamental, o que nós tivemos no Brasil a partir da criação do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica? Nós tivemos uma evolução importante. Então, se nós formos ver esse mapa, nós vamos perceber claramente qual a situação que nós tínhamos no Brasil, especialmente nas regiões norte e nordeste do país, o mapa todo pintado de vermelho, onde demonstra exatamente a qualidade da educação, do ensino fundamental nos anos iniciais. E a evolução que nós tivemos de 2005 a 2015. Então, esse é um aspecto fundamental, né? Nós conseguimos, ao longo desses anos, no ensino fundamental, avançar em termos de qualidade, né? Já tínhamos uma situação muito boa em termos de acesso, em termos de equidade, nessa etapa, e avançamos no ensino fundamental bastante em termos de qualidade também. E aí eu faço menção ao que foi dito aqui pelo professor Carlos Ivan. Qual foi o aspecto mais importante aqui para atingir esses objetivos em relação ao ensino fundamental? Exatamente a continuidade. Por quê? Porque a partir da Constituição de 88, né, e já antes, nós tivemos uma prioridade muito forte na questão do ensino fundamental. Ou seja, nós tínhamos uma obrigatoriedade do ensino de 7 a 14 anos. E aí várias políticas, né, de acesso, de atendimento, assistência estudantil, assistência à escola, várias políticas foram criadas, foram continuadas e depois, nos últimos 10 anos, a partir da evolução que nós tivemos na avaliação, da evolução que nós tivemos em relação à questão da qualidade, da aprendizagem, nós conseguimos atingir um objetivo importante de melhoria, né? Para se ter uma ideia, nós estamos acima da meta prevista no Plano Nacional de Educação para o ensino fundamental nos anos iniciais. E se nós formos ver o cenário também em relação aos anos finais do ensino fundamental, também uma evolução importante, né? Um mapa todo pintado de vermelho, e nós temos ainda algumas manchas de vermelho em 2015, mas também com um processo de evolução. Qual é o problema? O problema é que nós saímos de um patamar muito abaixo, mas aqui nós temos, mais uma vez, a questão da continuidade. Aqui nos anos finais do ensino fundamental, embora nós estejamos, né, abaixo da meta, mas também uma evolução grande em relação a isso. Agora, em relação à educação infantil, eu diria que nós temos ainda desafios importantes a serem perseguidos. O primeiro deles é a questão da Base Nacional Comum Curricular. Por quê? Por que ela é importante? Porque ali nós temos diretrizes, objetivos de aprendizagem que têm que ser perseguidos em relação à educação infantil. Nós temos hoje uma situação onde o PNE analisa essa base que foi encaminhada pelo Ministério da Educação no âmbito do CNE, uma discussão bastante aprofundada que tem sido feita, e temos o grande desafio que é a implementação dessa base nas redes municipais. E eu diria que na educação infantil, nós temos, aí tem uma discussão toda em torno da educação infantil sobre o tema da avaliação, como se faz uma avaliação na educação infantil, mas eu diria que o principal desafio que nós temos é exatamente a questão da formação de professores, né? Como que nós podemos qualificar, melhorar a formação dos professores para enfrentar esses grandes desafios da educação infantil. E por que a educação infantil ela é importante? Porque, na verdade, a partir da educação infantil é que nós temos, né, para as crianças, mais chance delas concluírem a educação básica. Para que a gente tenha mais sucesso em relação à educação básica, é exatamente a educação infantil que dá aqueles estímulos iniciais, como vai ser debatido aqui e vai ser feita uma discussão aprofundada.
Um outro aspecto importante, especialmente quando nós falamos de educação infantil de 0 a 3 anos, né, que nós temos uma meta a ser atingida importante em termos de acesso, a questão do custo. Né? Todos nós sabemos que o custo da educação infantil de 0 a 3 é um custo bastante elevado, o que tem pesado muito os orçamentos dos municípios em relação a esse atendimento. Nós temos, obviamente, uma questão social, né, de atendimento no 0 a 3 anos, mas principalmente nós sabemos que para as famílias mais pobres, o mais importante na escola, nessa participação no 0 a 3 anos, é exatamente esse estímulo que pode ser dado. Então, aqui alguns números rapidamente. O desafio que nós temos de acesso em relação à educação infantil ainda são importantes. Temos uma meta de 50% no PNE. Aqui, em termos de equidade, nós vamos ver que as famílias mais pobres, né, elas têm menor acesso à educação infantil, a mesma coisa ocorrendo em relação à raça. O desafio do acesso, agora, já nos anos, na pré-escola, nós vamos ver que nós, embora tenhamos uma definição a partir da emenda constitucional 59 de um atendimento universal, já deveríamos ter atingido isso em 2016, mas já chegamos a 90%, né? E foi um avanço importante. Temos ainda que chegar à universalização, que é próximo de 96%, mas em termos de acesso eu diria que a gente está num bom caminho. Em relação à equidade, nós vamos vendo que tem alguns desafios, mas bem menores, né, do que nós temos em relação aos 0 a 3 anos. E no ensino médio, né, aí eu diria que nós temos o maior desafio. Né? O maior desafio por quê? Porque nós temos aqui uma elaboração ainda que está sendo realizada pelo Ministério da Educação, né, a partir de consultas que foram feitas anteriormente, da Base Nacional Comum Curricular, e a implementação dessa Base Nacional Comum Curricular, que vai permitir que a gente possa enfrentar essa questão do currículo do ensino médio. E o currículo do ensino médio, nós diríamos que o desafio é maior, porque, na verdade, nós precisamos mudar muito, né, como está previsto hoje na própria LDB, a partir das mudanças que foram feitas recentemente. A mudança do currículo, ela, na realidade, está associada à questão das ênfases do itinerário formativo e mais que isso, como que nós vamos cumprir um desafio, por exemplo, de ampliar a questão da profissionalização e do ensino vocacional no ensino médio, que é um ponto importantíssimo. Como que nós vamos fazer a integração entre o currículo propedêutico e o currículo profissional? Né? Esse é um desafio que está sendo lançado. Todos nós queremos o ensino médio integrado, mas se nós não fizermos realmente um currículo integrado que permita que nós tenhamos esse avanço importante, nós temos capacidade para isso? Temos, mas precisamos avançar muito em relação à questão da formação. A questão da infraestrutura, embora a gente tenha avançado nos últimos anos, nós sabemos que as escolas de ensino médio brasileiras precisam ser dotadas de laboratórios, de a parte cultural, esportiva. Tem uma série de necessidades que as nossas escolas têm que precisam ser também enfrentadas e, obviamente, não vão ser só através das escolas, nós vamos enfrentar isso através de parcerias. Nós temos, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a educação, né, propedêutica sendo desenvolvida pela Secretaria de Educação e temos, de outro lado, a FAETEC, que é uma estrutura importante do Estado, que está desassociada da questão educacional. Né? Então, como que nós vamos cumprir esse desafio do itinerário formativo de educação profissional e tecnológica sem fazer essa junção entre educação profissional e o propedêutico do ensino médio? Então, são questões que a gente pretende discutir aqui, e principalmente a questão da formação de professores, porque se nós queremos ter uma ênfase, por exemplo, em matemática, queremos ter uma ênfase na área de ciências sociais, na área de ciências humanas, nós vamos ter que fazer uma formação de professores, tanto a formação inicial quanto a formação continuada, que dê conta para essa questão que é muito importante em termos de desafio. Então, eu diria que nós temos pela frente questões a serem enfrentadas de acesso, né? O acesso no ensino médio ele é um
um acesso ainda que precisa ser bem entendido e trabalhado. Temos, né, questões aí de equidade importantes no ensino médio, mas eu queria, aqui, em relação à qualidade, né, nós sabemos que estamos com o IDEB estagnado há muito tempo, agora é importante destacar que, em relação à avaliação, a avaliação do ensino médio não é uma avaliação universal, né, ela é por amostragem ainda, então nós precisamos ter uma prova, né, que faça a medida para que nós possamos avaliar escola por escola, rede por rede, como nós fazemos em relação ao ensino fundamental. Isso é muito importante para que a gente possa traçar uma estratégia de melhoria do ensino médio. Aqui, eu diria que é um ponto central, né, que o professor Carlos Ivan colocou, da reprovação, do abandono. É um tema recorrente, né, e nós sabemos por que essa questão da organização do ensino médio afeta diretamente essa questão da reprovação. Quer dizer, um estudante que entra com 19 anos no ensino médio, porque ele tem um atraso, ele tem que, muitas vezes, é reprovado no primeiro ano, né, do ensino médio por uma ou duas disciplinas, ele tem que repetir o ano inteiro. Então, nós temos uma taxa de abandono e reprovação muito grande, né? Isso é um tema a ser repensado, que faz com que o estudante acabe se afastando do ensino médio. Aqui, somente para ilustrar a questão do vocacional, né, e uma comparação muito rápida do Brasil com outros países. Nós vamos ver que, realmente, nós estamos muito atrás, embora a gente tenha avançado expressivamente, né, por incrível que pareça, nos últimos anos, em relação dessa oferta do ensino médio vocacional, né, o que faz com que o Brasil, em função disso, valorize demais a questão do ensino superior em termos de remuneração, em função do problema que nós não temos no ensino médio vocacional. E aqui, só para ilustrar o que representa esse seminário, né? Então, nós estamos falando aqui de um atendimento, considerando todas as idades, faixa etárias, né, dados da PNAD. Nós vamos ver que as duas pontas estão presentes nessa questão. E quando nós vamos para um gráfico que demonstra os alunos que não frequentam, né, a educação básica no Brasil, nós vamos ver que as duas pontas também nós temos, tanto na educação infantil quanto no ensino médio, um maior desafio. Portanto, eu acredito que esse seminário é um seminário que pode contribuir muito para que a gente possa resolver exatamente essas questões, né? Então, eu espero ter justificado aqui essa temática e desejar a todos aí uma boa discussão até o final do dia. Muito obrigado.